Olá, eu sou Raquel Vale e você está na Oficina News. Hoje a gente vai conversar sobre a crise política brasileira. O que isso pode impactar no vestibular, nas provas, na possível redação, o que você vestibulando, precisa saber sobre o assunto. A gente vai conversar com o professor Célio, que é historiador, ele é doutor em História e ele vai contar tudo sobre isso pra gente. Confira. Professor Célio, então vamos lá. O que o estudante, o aluno, o vestibulando precisa saber sobre a crise política brasileira? O que possivelmente vai cair no vestibular? O que ele tem necessidade, ele precisa saber? Bom, sobre a crise especificamente é muito difícil a gente ter alguma questão, mesmo porque está tudo indefinido, tudo em aberto, o que vale para ontem já não vale para hoje. Agora é importante que ele tenha noção de como funcionam ou devem funcionar as instituições de um regime republicano. Então entender o que é o Congresso, e aí no caso do que é o Congresso, o papel da Câmara dos Deputados, o papel do Senado Federal, o que são os tribunais superiores, como está organizada a justiça no Brasil. A gente tem um debate grande sobre foro privilegiado, então primeira instância, superiores tribunais, o Supremo Tribunal Federal, e a organização do regime presidencialista no Brasil a partir da Constituição de 88. Então o que eu sugiro é que ele dê uma olhada nas características mais básicas da nossa Constituição. Então assim, vai ter lá um capítulo do Poder Legislativo, são atribuições da Câmara, são atribuições do Senado, são atribuições, aí no caso do Poder Executivo, são atribuições do Presidente da República, Poder Judiciário, o básico mesmo da Constituição, porque com todas essas instituições, todo dia no noticiário, e apostas do tipo, é o TSE que vai resolver a crise política, aí vem o presidente do TSE e diz, não, o TSE não foi feito para isso. O melhor é que ele então fique familiarizado com a estrutura da República a partir da Constituição de 88. Perfeito. Em relação às diretas já, o senhor acha que pode cair alguma coisa? É possível. Na verdade, é um tema que sempre aparece junto com a lei da anistia, que é o processo de redemocratização do Brasil no final da ditadura instaurada em 1964. Então, aí é importante que ele fique atento, mas são contextos muito diferentes. Então, nada de dizer, ou fazer um paralelo muito simplista, dizendo as diretas em 84, 85 tinham o mesmo caráter das diretas de agora. Não, são processos diferentes. Bem ou mal, a gente vive um regime democrático desde 85. A questão é uma falta de confiança, não nas instituições propriamente, mas em quem representa as instituições, no caso o atual presidente, que já era vice da presidente Dilma, então acreditam que devolveria ao presidente a legitimidade por meio de um processo de eleições diretas. Mas não faz parte do nosso escopo constitucional, porque já passou da metade do mandato. Então aí a gente não tem, seria descumprir a Constituição. Então é importante sim dar uma olhada na campanha das diretas pela emenda Dante de Oliveira em 84, a eleição no colégio eleitoral da chapa Tancredo Sarney no começo de 85, mas guardando as diferenças com relação ao contexto em que a gente vive. Perfeito. Se cair alguma coisa em relação à redação, o que o vestibulando tem que saber de história, minimamente de história, para ele estar preparado para fazer uma boa dissertação? A gente tem que tomar cuidado que todas as redações são solicitadas a partir de textos motivadores, a partir de uma coletânea. Perfeito. Então, o importante é que ele consiga interpretar bem as informações dessa coletânea e produza um texto dentro das diretrizes que a banca solicitou. Então, ninguém vai fazer uma redação pensando em ser repentista. Então, olha, está falando de crise política. Então, para crise política, eu vou falar sobre isso, isso, isso. Não, você vai falar de acordo com o que vier da banca. Então, aí o que é importante é menos ele ficar tentando adivinhar o que ele pode falar, ou como ele pode falar, e mais se familiarizar com as leituras. Então, lê muito, porque aí ele vai conseguir fazer um aproveitamento mais adequado desses textos de apoio para produzir uma dissertação dentro do que a banca espera. Perfeito.
Alguma outra coisa? Não, eu acho só, os alunos me perguntam, né? Mas o presidente pode renunciar? Poder ele pode, renúncia é um ato unilateral, depende do governo. Agora, na nossa história republicana tão acidentada, a renúncia é o que menos aconteceu. A gente tem pouquíssimos presidentes que renunciam. Então, se a gente considerar dois deles, né, o presidente Getúlio em 45 e o Collor, não dá nem para dizer que eram renúncias, porque o Getúlio estava acossado por uma junta militar e não tinha como ele ficar. Então ele renuncia a um cargo que já não existia. E o Collor também renunciou no dia do julgamento dele, do processo de impeachment no Senado Federal, já tinha sido afastado pela Câmara, viu que não tinha salvação e que não conseguiria adiar o julgamento, renunciou. Então, mesmo Deodoro, que renuncia em 1891, ele renuncia depois de ser derrotado pela primeira revolta da Armada e também não ter apoio nenhum no Congresso. Então, a renúncia não é propriamente comum na nossa República, apesar de muitos mandatos presidenciais interrompidos, apesar de muita instabilidade, a renúncia não é comum. Nesse caso, eu não apostaria em uma saída de renúncia, não por ser o presidente Temer, mas por ser quase que uma cultura de quem ocupa a presidência. Olha, vamos resistir até onde der. Então, assim, não acho que o presidente Temer deva renunciar, mas aí é mais uma resposta do que os alunos ficam dizendo, acontece isso, acontece aquilo, bem que gostaria de saber o que aconteceria, né? Talvez ganhasse alguma coisa com o dólar ou com a bolsa, mas é muito difícil saber. Este foi mais uma Oficina News. Se você gostou, clica, compartilha e se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, mande pra gente. Até lá!